pessoal, aqui fala Pedro Ivo. Nós estamos dando prosseguimento à entrevista que nós estamos fazendo a respeito do livro Eu Vi, Eu Estava Lá. E nós falamos na edição passada sobre a questão dos títulos de eleitores, os títulos eleitorais. Quero dizer que em 2004 eu já não tinha mais sobre mim a guarda desses títulos, que foram usados em duas eleições municipais, nas eleições de 2000 e nas eleições de 96. Quero dizer também que antes de haver esses títulos de eleitores, nas eleições, quando era voto em cédulas, havia um grande número de candidatos que tinha aquela velha conhecida do voto de carbono, que aonde a pessoa votava, ia um fiscal com a pessoa, e chegava lá, a pessoa votava, um ficava olhando, e às vezes até era o fiscal mesmo do partido, e depois aquela pessoa ia em conta ao candidato ou do cabo eleitoral e recebia o dinheiro quando abria o envelope e via o nome ou o número. Outro fato interessante também que eu quero salientar é o aliciamento de menores, de crianças de 9, 10, 11 anos, que são treinadas para acompanhar o eleitor até a cabine de votação, com celular para gravar, com celular para tirar foto, ou então votar no lugar do eleitor. Tem gente que consegue treinar 10, 15, 20 adolescentes, crianças, e entram lá como supostamente, como se fosse parentes, e chegam lá, vota, confirma o voto, e vai no cabo eleitoral ou no candidato e recebe o dinheiro. Essa prática foi feita, era uma coisa corriqueira, que sempre aconteceu e que deveria ser proibido a entrada da criança com o eleitor para votar, mesmo com a presunção de que o pressuposto de que aquela criança é parente, enfim, foi lá para ver como é que é a democracia, mas também foram usadas crianças muitas e muitas vezes e serão usadas. Outro fato também é que o voto biométrico, ele é interessante, é importante que a Justiça Eleitoral está fazendo em todo o país, porque além de você votar com a sua digital, sua foto aparece. Um fato interessante é a cidade vizinha de Rio Formoso, que tinha em torno de 26 mil eleitores quando foi feito o recadastramento. E quando foi colocado o resultado, se perdeu mais de 30% de eleitores que não foram se recadastrar, justamente, esses eleitores não existiam. É por isso que nós, nesse livro, e nós vamos participar de algumas entrevistas e vamos também colaborar para que seja estabelecida em todo o país, o mais rápido possível, apesar de ser um desejo e a vontade de ser realizado do Tribunal Superior Eleitoral, dos poderes que faz a legislação eleitoral, e que seja, evidentemente, de baixo para cima, ou seja, começar das cidades pequenas até as cidades maiores. Quando nós tivermos 100% da eleição sendo feita através do voto biométrico, nós teremos uma garantia da lisura da eleição em relação ao voto. Agora, com a ressalva de que a criança não entre na cabine de votação para votar, porque ela também ela vai para lá fazer o voto no lugar do eleitor. Por mais que apareça a foto do eleitor, e como é que chega lá na cabine, a criança vai lá, vota e tira a foto, a coisa fica quase a mesma coisa. Então tem que proibir criança entrar, porque é treinada. Eu conheço pessoas muita gente que treinou e fez isso. Quero falar também no fato de 2004, nas eleições de 2004, quando eu não usei esse sistema, não tinha mais comigo, e não foi colocado para mim, foram presos muitos eleitores a priori, como se fossem meus eleitores, e lá na delegacia eu não fui, nem compareci, porque não tinha nada a ver, mas acontece que tinha sido apreendido um ônibus de candidatos a vereadores e que tinha um número de mais de 70 pessoas nesse ônibus, e a delegacia estava cheia de gente, e de repente teve que soltar todo mundo, porque foi lá defender aqueles eleitores, que era evidentemente que estava sendo beneficiado, eu não tinha o que fazer lá, enfim, não fui. E foi usado um sistema naquela eleição realmente de me eliminar daquele processo, até porque o candidato era Toinho, era o vice-prefeito, era o ex-vice-prefeito João Balê, porque na época o candidato na época de 2004, o doutor Cleto era o vice-prefeito de João Baleia,
E quando foi candidato a prefeito contra Toinho, Dr. Cleto perdeu as eleições para João Baleia. Aliás, para Toinho. Toinho saiu vitorioso. E nós já tínhamos, naquele momento, em função de todo esse processo que passamos como vereador, dessa luta desenfreada aí, em função da verdade, dentro da questão do sistema que nós falamos aqui, havia um desejo imensamente do próprio candidato a prefeito Toinho de que eu não me elegesse. E eu passei por situações complicadas que falo e relato no livro a respeito desse episódio. Eu vou tocar num assunto importante aqui que me permita. Eu, quando tinha 16 anos de idade, foi quando despertou o meu interesse para a política, foi quando me chamaram pela primeira vez de ladrão. Eu fui namorar com uma jovem de bem, de uma família de bem, de Barreiros, por meu avô ter sido dono de sinuca, de carro de jogo e ter diversas mulheres. Uma mulher de um professor da Escola Agrotécnica Federal foi falar com a minha sogra na época que não deixasse a filha dela namorar comigo porque eu era pobre e todo pobre era ladrão. Foi a primeira vez que me chamaram de ladrão. E eu namorei um ano e um mês com essa jovem, de bem, evidentemente, e não dei um beijo na boca dela em respeito a que eu tinha a família e com medo de qualquer tipo de coisa. A forma discriminatória que eu passei na minha vida foi quando despertou esse interesse de lutar pela questão coletiva. E lá no livro eu falo com isso com detalhe. Mas hoje vamos falar sobre a cassação do ex-prefeito Toinho. O que é que ocorreu? Em 2004, logo assim que acabou as eleições e que nós estávamos em Barreiros, meado de novembro, quase já no término do meu mandato, eu, logo após sair da Câmara, encontrei com o doutor Paulo, advogado, que já faleceu, né? E o doutor Paulo me confidenciou que o candidato eleito, Toinho, tinha dois processos na Justiça, um pedindo a cassação do diploma do prefeito e do vice-prefeito, de Toinho e de Francis Hack, e dos vereadores e do suplente, que o Ministério Público tinha entrado contra esses candidatos eleitos, o grande promotor, né, Roberto Braine. E também entrado com a AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, baseado no artigo 299, compra de voto, abuso de poder econômico, etc. Pois bem, fiquei sabendo desse fato, o prefeito eleito tinha esses problemas na justiça, mas estava eleito, um cara rico, um governador do lado dele, o pessoal tudo do lado dele. Confesso até que a família dele, as filhas, era amigo das minhas filhas, ia na minha casa, eu sempre o respeitei e respeito até hoje, eu nunca misturei as coisas. Mas a minha ex-sogra, Tereza Cidrim, tinha apoiado Toinho da Coca-Cola para prefeito naquela eleição de 2004. E foi aí que tudo começou. Ela tinha feito um acordo com Toinho para que Toinho, quando ganhasse a eleição, Toinho arrumasse um emprego para ela, que ela não queria dinheiro, ela queria um emprego na prefeitura. Toinho tomou posse dia 1º de janeiro, chegou lá com aquele caminhão de Coca-Cola, muito bonito, palma para lá, palma para cá, dentro daquele discurso impoluto, né? E um mês após, já passado janeiro, antes do carnaval, a minha ex-sogra, dona Tereza Cidrinho, se dirigiu até Toinho, foi no gabinete dele, cobrar o emprego que ele tinha prometido. Surpresa dela, na hora que, com um olhar em riste, né, e bravo, disse: não arrumo porra nenhuma para a senhora. Não arrumo porra nenhuma para você. Porque se eu lhe arrumar um emprego, você vai ajudar a Pedro Ivo. Terezinha disse: não, como assim? Não vou ajudar Pedro Ivo? Pedro Ivo está separado da minha filha e como é que eu vou ajudar? Aí ele disse: não, porque se eu arrumar um emprego para você, você vai ajudar as filhas de Pedro Ivo. E você ajudando as filhas de Pedro Ivo, você está ajudando a Pedro Ivo. Eu quero ver Pedro Ivo com a cuia pedindo esmola.
Foi a frase que Toninho disse a Terezinha Cidrim. O que eu desejo para ele, o que eu quero ver dele, eu quero ver ele fora de Barreiros e quero ver ele com a cuia pedindo esmola. Dias após, a minha filha Poliana me falou sobre esse fato. Ora, eu não desejaria nem a um inimigo, se eu tivesse, que ele fosse pedir esmola. Eu não desejo nem a quem pede esmola pedir esmola. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém e não desejo mal a ninguém. Não tenho nada pessoal contra Toninho. Eu tenho divergências políticas, né? Mas como pessoa, eu respeito ele. É o meu direito, o meu dever respeitá-lo. E nunca desejaria a ele o que eu posso desejar a ele, que ele tenha saúde, que ele possa viver bem, cuidar da família dele e tal. E desejar a ele isso jamais. E ele fez isso comigo. Ele achou pouco a pisa que mandou dar no filho da Ayrton, aí disse isso comigo. Minha filha, quando contou isso, eu tinha uma Blazer 97 e ainda devia lá no Colégio São José a mensalidade das minhas duas filhas que estudavam lá. Vendi a Blazer, paguei o Colégio São José, comprei um carro de menor porte e em seguida procurei o Dr. Paulo para saber dele quais eram os processos que Toninho tinha. Quando ele me explicou melhor, eu fui a Recife e comprei todos os livros de legislação eleitoral, o Código Eleitoral comentado, o Código Eleitoral que o professor ensina aos alunos. Comprei esses livros. E passei muitas e muitas noites da minha vida lendo, aprendendo e interpretando ele. E com base nisso, eu tive um dia no Ministério Público, eu fui lá fazer uma visita ao promotor, Dr. Roberto Braine, e o Dr. Roberto Braine disse a mim o seguinte: Pedro Ivo, eu tenho uma filha com 4 anos de idade. A minha filha vai crescer e ela não vai ficar sabendo nunca que o pai dela era promotor de uma cidade, que o cara desmoralizou ele, que gastou dinheiro, que fez passeata com combustível do próprio posto, que deu dinheiro à cabo eleitoral, que comprou. Eu peguei o caderno, está aqui, me mostrou o caderno aqui com as anotações. Dinheiro em espécie. Flagrei. Reunião assim, prestação de conta, enfim. E esse cara vai ser cassado, não porque eu tenho nada contra ele, é que a justiça tem que se fazer justiça. E eu achei aquilo interessante que o promotor, quando me contou aquilo. E o tempo passou, nós fomos começar a trabalhar também, auxiliando de uma forma ou de outra, através de veículos públicos de imprensa. Tenho muito amigo na imprensa, conheço muita gente da imprensa. Na época, Ana Paula Padrão estava saindo do Jornal da Globo e estava entrando no SBT, ia estrear um programa de rede nacional. E quando eu comecei a denunciar um fato do mensalinho, porque o mensalão já estava à tona, e o mensalinho era uma forma de mostrar na imprensa que em uma cidade do interior também tinha um mensalinho, mas que no final tinha a compactuação do prefeito, porque foi uma coisa que foi criada no governo anterior, a Toninho, e Toninho permaneceu com ele, para dividir o dinheiro, R$22 mil, em cargos comissionados. Cada cargo comissionado era R$1.000, e os vereadores tinham direito a receber 2 cargos comissionados, botava lá e recebia. Enfim, aí o pessoal da Globo tomou conhecimento. Um dia eu estava com o Pedro Paulo em Recife e fui fazer uma visita ao nosso saudoso Lúcio Costa, do Diário de Pernambuco. E quando o pessoal do SBT nos procurou e ia nos entrevistar lá no Laçador, a Globo ligou para mim, o pessoal da Globo ligou e nós fomos até a Rede Globo em Olinda. E quando chegou lá no pátio da Rede Globo em Olinda, eu fui atendido fora da Globo e a jornalista disse a mim: olha, ao invés de nós fazermos uma matéria com você, não seria mais interessante nós entrevistar os vereadores? Aí eu achei aquilo melhor. E a própria Globo veio para Barreiro e saiu entrevistando os vereadores. E isso foi matéria no NETV, no Jornal Nacional, enfim. Passou, a população de Barreiro ouviu, e o Brasil inteiro também viu.
Mas tudo aquilo, ele tinha um reflexo na cidade e no prefeito, em função das coisas que estavam acontecendo na cidade e com o prefeito. E todos os procedimentos aconteceram quando foi em meados de dezembro, o tribunal foi julgar a ação que pedia a cassação do diploma do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Toninho tinha contratado um advogado de renome, doutor Márcio Alves, né, conhecedor da legislação eleitoral, mas nesse mesmo dia dessa votação, havia também na pauta de votação do tribunal uma ação que era o pedido da rejeição das contas de Toninho. Eu já tinha estudado o perfil de cada desembargador e o conhecimento que tinha e a opinião no meio jurídico é que eram homens sérios que estavam lá, de formação, porque tem diversos segmentos de representatividade da magistratura, do Tribunal da Quinta Região, do Tribunal da Quinta Região, um desembargador federal, do Tribunal de Justiça de Pernambuco e representante da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós tínhamos um Tribunal Regional Eleitoral respeitado em todo o Brasil em função da severidade, da aplicabilidade da lei. Resultado, nesse dia que nós fomos lá, além de termos dois ótimos procuradores, que era uma mulher, a procuradora, e o subprocurador, também um doutor que nasceu na cidade de Ribeirão, Antônio Ferreira, se não me engano, um homem probo, íntegro. Ele, quando essa procuradora saiu, ele entrou e nós tivemos a oportunidade de ter ido lá no Ministério Público Eleitoral e conversado com ele mais de 2 horas sobre a questão dessas irregularidades que o prefeito tinha cometido na eleição. Resultado, na votação e no julgamento da cassação dos diplomas, Toninho encheu os ônibus de funcionário da prefeitura contratado e mandou para o tribunal. Encheu a Avenida Rui Barbosa, na frente do tribunal, o auditório do tribunal, gente pra caramba lá. E nesse dia do julgamento, quando julgou, o tribunal não acatou o pedido do Ministério Público e foi arquivado esse pedido de cassação do diploma. E aí, saí do tribunal, fizeram a manifestação, o presidente do tribunal interrompeu a sessão para que o pessoal evacuasse o auditório e foram lá para a Avenida Rui Barbosa, em frente ao tribunal, soltar fogo, era uma festa, era abraço, era gente berrando, desculhambando com os adversários, enfim. E nós estávamos lá em grupo pequeno, eu, doutor Cleto, a esposa dele, Rildo, e assim, mais 3 chaleiras, evidentemente, que aí também tem direito à chaleira, né? Porque o maior inimigo de prefeito é chaleira. Aí também tem uns 3 chaleiras lá. E o pessoal ficou tudo assim, sabe? Cabisbaixo, rapaz, perdeu, não tem mais jeito. E eu, quando a gente desceu lá do primeiro andar, eu disse, olha, não vamos embora não, porque vai ter o julgamento das contas do prefeito. E é aí que, se ele perder, começa a cassação. Aí nós voltamos, quer dizer, eu voltei, eu e Cheque, que estava comigo, nós voltamos, ficamos lá em cima no primeiro andar, e a única pessoa que estava ligada a Toninho, que era secretário na época, era Lúcio Freitas, meu amigo. Resultado, quando o relator do processo e o revisor votaram contra, aliás, a favor da rejeição das contas, o tribunal, em peso, por unanimidade, também votaram a favor da rejeição das contas, ou seja, as contas de campanha de Toninho foram rejeitadas. Quando foram rejeitadas, eu dei um aperto na mão de Cheque, depois desci e disse ao doutor Cleto, doutor Cleto, nós já acabamos de começar a ganhar a prefeitura. Mas mesmo assim, o doutor Cleto chegou para mim e disse assim, Pedro, ali, tenha calma, você
a gente não tem como ganhar, porque Toninho é prefeito, é um homem rico, o governador está do lado dele, é muito difícil, mas esse negócio das contas não vai dar em nada. Eu digo, vai dar sim, porque a rejeição das contas está ligado à ação de impugnação de mandato eletivo baseado no artigo 299 e 222 do Código Eleitoral. Então, é rito sumário. Como é que o tribunal vai rejeitar as contas de um candidato e depois denegar ou negar um pedido de cassação? Mas aí Toninho estava muito confiado, porque estava com um grande advogado do lado dele. Aí essa audiência foi no dia 16 de dezembro de 2005, uma sexta-feira. No sábado eu vim em Barreiros, no domingo encontrei com um amigo meu aqui. Eu perguntei a esse amigo meu, nós fomos almoçar lá no Colina Dourado, ele e a esposa dele. Eu perguntei, tu acha que eu sou doido, estou ficando doido? Ele disse, não, por quê? Porque Toninho vai ser cassado. Ele disse, eu acredito nisso. Que ninguém mais acreditar. Primeiro porque eles fizeram uma algazarra, trio elétrico, fogo, a maior festa aqui em Barreiros, nesse dia que não foi cassado o diploma. E aí nós voltamos lá, eu tive mais uma vez com o procurador e com outras pessoas ligadas. Eles disseram, não, a gente vai ver lá na frente. Aí, para surpresa de Toninho, que ele não ficou, acredito eu, não ficou sabendo, o julgamento de Toninho ficou para o dia 14 de janeiro. Quer dizer, um mês, quase um mês após, a Justiça entrou em recesso, voltou no dia 4, no dia 14 estava na pauta de julgamento a ação de 2006, a ação de impugnação de mandato eletivo. Resultado. Eu cheguei para o doutor Cleto e saí, doutor Cleto, olha, a gente não vai comentar com ninguém não, isso não. Vai ficar calado. Mas não teve jeito, ele teve que comentar com 2 ou 3 pessoas, e no dia do julgamento, nós saímos de cedo, fomos para lá, e o doutor Cleto estava lá, mais 2 ou 3 pessoas, e uns 3 chaleiras, e de repente, aquele auditório vazio, mas Lúcio Freitas estava lá. Quando o relator do processo leu e deu um voto a favor da cassação, eu apertei na mão do doutor Cleto, o doutor Cleto ficou meio assim, meio assim emocionado, né? Aí o revisor também acompanhou o voto do relator e o tribunal votou a favor da cassação, 7-0. Aí aquilo a gente se conteve, descemos, contente, né? Se abraçamos, todo mundo se abraçar, tal. E liguei imediatamente para o Manel Corrêa, disse, Manel Corrêa, compra todos os focos que tiver aí, solta, que o doutor Cleto agora é o prefeito. Aí o doutor Cleto disse assim, Pedro, tu vai para Barreiro que eu vou ficar aqui em casa. Eu vou ficar em casa, eu só vou depois de amanhã. Bom, aí eu vim sozinho no meu carro, cheguei aqui lá no Bar de Jacó, estava lá um pessoal me esperando e teve aquela festa medonha, tal, e eu fui embora para casa. Nesse período, eu convivi com algumas pessoas que convidei até para ser secretário, Luciano Vasconcelos, cheque. Eu acho que ele dizia assim, eu acho que Pedro está ficando doido, está me chamando para ser secretário de uma prefeitura que não existe e de um prefeito que não existe. Eu tinha, durante esse período, confidenciado ao doutor Cleto, que minha vontade era ser secretário de Educação, que era uma maneira que eu tinha de poder provar que eu tinha condições de gerir um órgão público, mas da minha forma democrática, chamar os professores, os diretores, fazermos lá um colegiado para administrar a educação e através da educação, fazermos um marco, né? Fazer uma educação de qualidade, enfim, tudo aquilo que deve ter numa cidade, num estado, num país, em relação à educação, com o recurso da educação. Mas num ato já discriminatório, o doutor Cleto disse, não, rapaz, não queira não, porque aquilo ali é muito complicado e é melhor você ficar perto de mim, enfim. Mas já a coisa já estava começando a mudar. Eu fui nomeado secretário de Esporte e Cultura, acumulando a Secretaria de Esporte e Evento, aliás, a Secretaria de Esporte e Evento, acumulando a Secretaria de Cultura e Turismo. Fiquei nessa secretaria passei um ano praticamente nela lá, porque depois
pela questão de conveniência, teve que, para ajudar um amigo, o Dr. Cleto, ele nomeou como secretária a esposa de um cidadão que passou a ocupar o cargo, assim, entre aspas, né? Não mandava em nada, era só uma coisa de fantasia lá mesmo. E a gente, quando estava na prefeitura, eu disse ao doutor Cleto, vamos tentar fazer um governo que a gente possa fazer um marco em Barreiros. E aí, asfalto. Eu, antes de sair da Câmara, eu consegui, com o João Baleia, que derrubasse aquela divisória que tem na frente da Casa de Roque, perto da padaria Barbosa. Havia uma divisória. Eu, junto com o secretário da época de João Baleia, no final do segundo governo de João Baleia, nós derrubamos aquilo e fizemos uma rua só. E lá na prefeitura, eu disse, apesar de ter assumido um cargo de uma secretaria insignificante, na prefeitura mesmo, quem mandava mesmo era Cletinho. As pessoas diziam que eu mandava, mas quem mandava era Cletinho mesmo. Mandava em todo mundo, menos em mim. Enfim, quando assumimos a prefeitura, aí começou aquele caça aos ratos. Caçar as pessoas que... Essa aqui votou em Toinho, bota pra fora. Esse aqui votou em Toinho, bota pra fora. Esse aqui foi contra, bota pra fora. E quando eu cheguei na secretaria que eu ia assumir, lá no Centro Social Urbano, achei aquele negócio meio, sabe, bufento, feioso. E eu me ocupei lá dentro do escritório de Dr. Marcelo Guimarães, uma pessoa maravilhosa, que tinha assumido, inclusive, a Secretaria de Administração. E eu fiquei lá no escritório dele, fazendo dali uma secretaria. Eu tinha recentemente assistido o filme de Schindler, A Lista de Schindler, lido o livro e assistido o filme de Schindler. E achei aquilo ali um espetáculo, né, de Steven Spielberg, que fez aquele filme, um filme verídico. E às vezes começou a chegar as pessoas que supostamente eram demitidas. Uma vez chegou uma mulher lá, veio falar comigo, Pedro, eu queria falar com você. Depois, não, olha que eu fui demitida da prefeitura. Eu digo, foi demitida por quê? Ela disse, sei não. Sabe não? Não sei não. Aí eu olhei para ela e vi uma lapa de bunda medonha, ela bem feita, com uma bundona. Eu disse, já sei por quê. Tem gente com ciúme da sua bunda. Aí eu digo, você faz o quê? Ela disse, sou mãe solteira. Eu digo, você está readmitida. Aí liguei para o doutor Marcelo, aí disse ao doutor Marcelo, olha, bote fulana de tal nessa secretaria onde eu estou, porque ela vai ficar trabalhando comigo. Aí Marcelo disse, olha, mas eu recebi uma orientação para demitir ela e foi ordem que veio lá de cima. Eu digo, mas eu estou dizendo que ela vai trabalhar agora comigo. Então a ordem lá de cima foi para demitir onde ela estava, ela agora está comigo. Aí ficou comigo lá. Aí ela, aquele chororô, perguntou a mim, ô Pedro, quando eu vou trabalhar, onde é aqui? Que a sala era pequena. Eu digo, não, vem cá. Você faz o que em casa? Ela disse, eu tomo conta eu tenho um filho, eu sou mãe solteira. Eu digo, então seu trabalho vai ser tomar conta do seu filho. E quando eu precisar de você para alguma coisa, você vem aqui. E assim sucessivamente. As pessoas que eram demitidas por perseguição política, eu recolocava ela em outra secretaria. Então eu consegui, de 600 ou 700 ou 800 contratados de Toinho, recolocar uns 400. Que iam lá, eu colocava na Secretaria de Saúde, colocava na Secretaria de Educação, colocava na minha secretaria, colocava na Secretaria de Administração, sem o conhecimento do Dr. Cleto, porque eu achava que a gente tinha que ir para a prefeitura não para perseguir, para trabalhar. Como é que você ia tirar o emprego de uma pessoa só porque votou no outro candidato? Foi uma opção, foi uma necessidade, enfim. E outro detalhe, eu não estava ali esperando para que fosse o alvo fácil das pessoas, o cara fazer a merda e eu pagar o pato. Um fato interessante que aconteceu na época de Dr. Cleto é que quando, no primeiro ano de governo, chegou, eu tinha uma secretaria lá, um secretário, e nós nos dávamos muito bem, mas eu não pousava o super poderoso.
Até porque eu mandava lá na minha secretaria e tomava conta das pessoas que eu tinha colocado, porque eu não queria que ninguém mexesse nela. Vou demitir agora 500 pessoas. Eu digo, demita o seu, porque quem eu botei não sai não. Quem eu botei não sai de jeito nenhum. Só sai daqui quando eu sair. Essas pessoas precisam do emprego. E aí começaram aquela coisa de recadastramento. Aí chegava aquelas alunas do Noronha e de outras escolas que iam se formarem. E eu comecei, através da secretaria e de mim também, a bancar toda a formatura do pessoal que chegava lá, de tudo. E quando eram professoras que se formavam, às vezes tinha 20 professoras, 25 professores que se formavam no segundo grau, eu me lembrando do Colégio São José, né, que é uma coisa interessante, o Colégio São José tem um bocado de funcionário da prefeitura. E como é que se faz a troca? Tem um funcionário da prefeitura lá e o Colégio São José cede vagas para ser colocado crianças e adolescentes para estudar no Colégio São José, como se fosse uma forma de pagamento, uma troca. Mas quando eu tinha passado, as minhas filhas tinham estudado lá, e eu até agradeço às irmãs a compreensão que tiveram comigo, por sinal gosto muito dela, ela não tem nada a ver com isso, eu tive que pagar, que era meu dever, mas quando eu fui olhar a relação de quem estudava no Colégio São José por conta da prefeitura, eu tive um susto. Era filha de comerciante, era filha de bancário, não tinha um filho de pobre, só filho de quem podia pagar estudar no Colégio São José. Aí no ano seguinte, em 2007, quando teve que mandar uma nova relação dos alunos, aí eu disse assim, doutor Marcelo, agora a gente vai mandar para o Colégio São José pobre, só vai estudar lá quem não pode pagar. Aquilo foi um alvoroço dentro da prefeitura, que foi uma brincadeira. Porque eu começava a encontrar com uma pessoa, uma mãe solteira e tal, eu digo, vem cá, teu filho estuda onde? Não, meu filho estuda na escola pública. Quer botar ele para estudar no Colégio São José? Ele disse, posso não. Eu digo, mas eu posso. Eu vou botar lá. Mas não tem dinheiro nem para comprar o fardamento, eu digo, eu te dou. Aí comecei a mandar relação, botar, e aí Marcelo disse, Pedro, tu é doido. Porque é doido. A família desse pessoal, eu digo, Marcelo, manda falar comigo. Manda chegar para falar comigo. Aí mandei uma relação para lá. E teve um dia que tinha uma funcionária lá do Colégio São José, quando eu fui lá, porque ela questionando, porque eu tinha trocado as pessoas, ela disse, mas Pedro, você não devia fazer isso não, porque essas crianças que estão estudando aqui e vão ficar sem a vaga. Eu digo, me diga uma coisa, me diga o nome de cada criança e me diga o nome do pai dela e o que é que ela faz. Se tiver alguma criança aí que o pai dela ganhe menos de 3 salários mínimos, ela fica. Agora, se for acima disso, ela sai. Ou seja, não tinha nenhuma. Era filha de comerciante, filha de bancário, enfim. Como é que não podia pagar? O pai dela pode pagar sim. Quem não pode é sair daqui. Aí vão estudar. Aí ficaram lá, enfim. Aí depois de muita zoada, ainda ficou 2 crianças. Quando aconteceu isso, eu me lembrei que eu tinha sido paraninfo, patrão daquelas meninas que tinha se formado para professora no colégio Noronha Filho, enfim. E, resultado, eu resolvi empregá-la todas na prefeitura, todas elas. Aí mandei para a Rosa Mística. Eu cheguei para cima, peguei um grupo de professoras e de pessoas que eu tinha salvo lá de Toinho, né? Que tinha votado em Toinho, que tinha sido dado para fora. Aí um grupo de 4, 5, 6, eu digo, vá lá para o Colégio Rosa Mística e procure falar com a proprietária se ela aceita você lá. E às vezes a proprietária ficava até abismada porque eu mandei fazer aquilo. Eu digo, se o Colégio São José pode, por que o Rosa Mística não pode? Por que o Coração de Maria não pode? Por que o Vitória Reis não pode? E aí o que eu fiz? Eu comecei a mandar funcionário da prefeitura que teoricamente não estava fazendo nada para escolas particulares de pessoas que tinham as escolas, mas com sacrifício. De repente eu tinha pulverizado barreiros com funcionários da prefeitura nas escolas. Aí os diretores, os proprietários, quando passaram a perceber que era uma coisa verdadeira, vieram falar comigo.
Pô, eu quero lhe agradecer, você é uma pessoa muito boa, e tá, e tá, e tá, quer dizer elogio que tu sabe como é que é, né? Aí, olha, a gente vai votar em você, dizia que, enfim, fora ônibus que a gente dava para passeio, essas coisas. Aí ela disse, Pedro, o que é que a gente pode lhe dar em troca? O que é que pode me dar em troca? Você me dá em bolsa de estudo, vagas. E aí eu, tá um menino pobre lá, Rosa Mística, Coração de Jesus. Então lá, as proprietárias, eu acho que ela tem coragem de dizer isso. Aliás, tem gente que ainda até hoje está lá ainda. Não sei se é por conta da prefeitura, mas tem algumas pessoas nessas escolas que estão por lá ainda. Resultado, eu servi feito Schindler. Eu tirei um monte de gente que tinha sido demitido pelo prefeito e pessoas e recoloquei em outro lugar. Gari. Já me ajudou o cara botar para fora um gari? Você vai para fora porque você tá com a camisa de Toninho. Só por isso. Mas o cara é tão bom na vassoura, sabe? Não bota de volta. Enfim, nós fizemos isso e a gente conseguiu derrubar o camelódromo, que chamava o maconhódromo ali. Uma noite eu fui para casa do Dr. Cleto, levamos um litro de uísque, começamos a beber. Quando foi 11 horas da noite, ele já estava meio tonto. Eu digo, Dr. Cleto, vamos derrubar o camelódromo. Ele disse, o quê? O quê? Eu digo, vamos derrubar o camelódromo. Como é que as pessoas podem ter acesso ao Hospital Maria Amália, só que tem que passar pelo Beco de Hinaldo ou então pelo Bonanza? Me diga. Que João Baleia fechou a rua, a gente vai abrir. Aí chamamos Luciano Vasconcelos, no outro dia, e Luciano, que era secretário de obra, aí combinou tudo para derrubar no domingo. Quando eu tive que me ausentar, quando foi no domingo, derrubaram, quando foi à noite eu cheguei, e disseram, não, ele derrubou só a metade. Vai ficar a metade? Eu digo, não, vai derrubar tudo. Nós negociamos, de 59 boxes que tinham sido construídos lá, só tinha funcionando 8 boxes. 51 era depósito de roupa, depósito de droga, puteiro e outras coisas mais. E a gente derrubou. Eu fui para lá e derrubou. O prefeito era o Dr. Cleto. Nós derrubamos, fizemos a praça, fizemos o asfalto. A cheia bateu, mas não levou asfalto. Né? Inauguramos aquela festa, tudinho, fizemos, tá lá. A gente vai derrubar isso aqui, vai abrir uma avenida, a zona vai virar um centro comercial, isso aqui vai... E tá lá. Graças a Deus deu certo. A Praça do Matuto, eu uma vez, eu estava lá diminuindo 6 a 8 metros. Pois não. O asfalto foi feito em 2008. Tá o mesmo asfalto. Não, mas nós fizemos um estudo baseado no que você postou, um estudo de fazermos o asfalto em Barreiros e custava R$700 mil, R$700 mil, e o cara dividia para 10 vezes de 70. Aí chegou uma voz superior, fazer porra nenhuma. Pronto, aí não fez não. Sabe como é que é? Aí não fez não. Eu estava trabalhando nisso aí, para fazer isso aí. Um asfalto, eu não, o prefeito, evidentemente, eu trabalhando para essa história, para fazer esse asfalto. E aí nós conseguimos fazer algumas coisas. Eu, no livro, eu retrato esses fatos com muito detalhe, sabe? Muito detalhe sobre essa fase do governo do Dr. Cleto. O próprio Dr. Cleto, ele tinha intenções, assim, ele como médico é uma pessoa inquestionável, inclusive eu devo até favor a ele. Assim, ele fez a obrigação dele, mas eu devo favor a ele. Mas ele estava travado não por mim, por ele mesmo, e quem mandava na prefeitura não era ele, todo mundo sabe que quem mandava era Cletinho. Aí o pessoal pensava que quem mandava lá era eu. Eu mandava em certas coisas que até ajudava ele. Resultado, para não ser muito prolixo, para não contar muita coisa do livro, mas que no livro tem mais detalhe sobre essa minha passagem pela prefeitura, eu posso dizer, entre outras coisas que aconteceu, é que logo após, aliás, quando veio o processo eleitoral, já vou chegar lá na frente mais, quando chegou o processo eleitoral,
O doutor Cleto ia ser candidato a prefeito, mas foi olhado na pesquisa, estava mal, e supostamente, às vezes, se atribuía a mim. Ah, doutor Cleto está mal por causa de Pedro Ivo. Só que quando nós íamos para uma reunião e falar sobre salário, eu era o cara mais inconveniente do mundo. Olha, minha gente, nós estamos aqui hoje, o prefeito, né? Dizer a vocês que vão pagar o salário a vocês. Aí eu, quando eu ia falar, eu dizia assim, eu dizia, pagar o salário é um dever, não é plano de governo, não. O prefeito que não pagar salário em dia, ele deve levar uma pisa na bunda. O povo deve jogar tomate nele. Isso deu lá na prefeitura. Entendeu? Eu dizia, joga o povo pegar ovo podre, jogar no prefeito, entendeu? Como levar uma pisa na bunda. Porque pagar salário, não, eu paguei o salário hoje, não. Eu tenho um dever pagar o salário. E aí, não deu para ele ser candidato, nós lançamos o doutor Marcelo Guimarães para ser um candidato, uma alternativa, mas teve João Baleia e Toinho. Né? Eu tinha tido essa coisa, para não voltar aquela coisa, aquela velha história. Aí, o pessoal que estava me acompanhando, era candidato a vereador, eu pedi a eles, eu votei em doutor Marcelo e minha esposa, mais duas pessoas que me ajudavam, votaram em doutor Marcelo. Mas houve um fato muito interessante. Quando havia aproximadamente 15 dias para as eleições, veja como a vida é interessante. Quando tinha 15 dias antes da eleição, e o doutor Cleto foi um cara ingrato com João Baleia, muito ingrato, João Baleia ajudou a doutor Cleto durante a campanha, e depois da campanha, no processo de cassação de Toinho, João Baleia também ajudou. Ele foi um cara correto, assim, o doutor Cleto não foi correto com ele. Entendeu? Não foi correto com João Baleia. Bom, lá no livro eu cito mais fato em relação a isso. O candidato, aquelas pessoas que cercavam João Baleia, em função do doutor Cleto ter se sacaneado com o João, aí dizia, vamos botar para fuder em doutor Cleto e Pedro Ivo. Ora, o prefeito era doutor Cleto. O compromisso que o doutor Cleto teve com o João Baleia, inclusive 300 mil reais, 3 cheques de 100 mil, que passou para João Baleia, que se ganhasse pagaria a João, e quando foi no outro dia da eleição, quando ele perdeu, ele foi lá no banco e cancelou os 3 cheques. Então ele deveria pagar João Baleia, não é nada demais que ele devia, está o cheque lá na porta de João Baleia, o João Baleia tinha dado esse cheque a ele, aliás, tinha ajudado ele com o dinheiro dele, enfim, então ele cancelou esse cheque, eu acho que deveria ter pago a ele de uma forma ou de outra, com salário, enfim, né? E não foi correto com o João, e se João ajudou antes, durante e depois. Antes da campanha, durante a campanha e depois da campanha. No processo de cassação de Toinho. Resultado. Aí João Baleia é candidato e eu levava certas culpas de certa coisa do governo, né? Que no livro eu conto com mais detalhe. Um pessoal ligado a mim trabalhava no comitê de João Baleia, mas não ouviu de João Baleia, e sim de um chaleiro de João Baleia, que quando João Baleia ganhasse ia botar para fuder em mim e doutor Cleto. Eu fui na casa do doutor Cleto e só, doutor Cleto, a conversa é essa aí, que vão João Baleia ganhar a eleição, vai lhe fuder, e a mim também. Com relação a mim, eu sei me defender, eu não sei o senhor. Agora, não sei por que motivo, não estou fazendo nada para prejudicar João Baleia. Eu vou lhe contar uma coisa aqui a você, que eu confesso que eu estava na minha casa, porque havia um sentimento de todo o meu pessoal, com raras exceções, para votar em João Baleia. Porque acreditava que Marcelo não ganhava e queria votar em João Baleia. Todo mundo, era 99% dessas pessoas que queriam votar em João Baleia. E eu esperava o João Baleia na minha casa, até para chegar assim, dizer, Pedro, eu queria que você mandasse o seu pessoal votar em mim, sabe? Eu não vou dar nada a você. Eu queria somente que ele fizesse isso, me pedisse. Mas muito pelo contrário, veio essa notícia. Quando chegou essa notícia, eu fui obrigado a chegar a dizer ao doutor Cleto, quando foi no dia 15 de setembro, chamou o Jailton, lá na casa dele, e disponibilizou à prefeitura combustível, etc, ajuda para a campanha de Toinho. Toinho ligava para uma pessoa, aliás, Jailton ligava para uma pessoa ligada a mim para socorrer Toinho na campanha, ver como é a vida, né? Em certos bairros da cidade. E
Dos 913 votos que eu tive, 800 votos votaram em Toninho. Não é engraçado? Como a vida é engraçada? Por isso que assim, é bom esperar o que, é que vai acontecer no final. Aquilo que o Toninho desejou a mim de mal, refletiu para ele de bem. Quer dizer, se eu ajudei a tirar ele da prefeitura, eu coloquei lá, porque a diferença dele para João Baleia foi 1000 votos. Foi praticamente meus votos. As pessoas que estavam sobre o meu domínio, ou seja, as pessoas que estavam ligadas a mim, eu deixei ela à vontade para votar em Toninho, porque queriam votar em João Baleia, mas diante desses fatos foram votar em Toninho. Resultado, Toninho ganhou a eleição com mais de 1000 votos, eu tive 913 votos, fiquei feliz pra caramba, honestamente, sabe, com aquela votação. Não ganhei, mas fiquei feliz com aquilo ali. Enfim, passei pela passeata de Toninho, me aplaudiram lá, tudinho, tal, aquela coisa, vim embora para casa. Resultado, aí acabou a eleição, né? Aí vem o ajuste da prefeitura. Eu chego lá um dia na prefeitura, veio o doutor Marcelo preocupado, aperreado. Olha, Pedro, estão querendo levar o dinheiro do pagamento do funcionário da prefeitura. Eu digo, como é que é o negócio, rapaz? Levar o pagamento do dinheiro do pagamento do funcionário da prefeitura. Resultado, eu fui lá no juiz, levei 90% das contas que a prefeitura tinha no Banco do Brasil e outros bancos, denunciei esse fato lá ao juiz e disse a ele, eu digo, olha, se acontecer esse fato aí, o cacete vai cair nas minhas costas. Eu sou um alvo mais fácil. É uma covardia que vão fazer com os servidores, porque já vinha atrasando alguns servidores desde agosto, pagava uma secretaria, não pagava outra, fica aquela coisa mais ou menos, né? Aí foi quando o juiz tomou uma atitude que deveria ter feito, bloqueou as contas da prefeitura. Bloqueou, e foi a melhor coisa que aconteceu com o doutor Cleto. Foi o doutor Rogério ter bloqueado as contas da prefeitura. Porque pagou a todo mundo, prioritariamente pagou aos funcionários da prefeitura, botou em dia, recebeu novembro, recebeu dezembro e o 10º. Aí tinha uma parte de funcionário da saúde, 172 mil reais. 172 mil reais. Aí deixaram lá escapar. Aí foram lá e levaram. Levaram os 172 mil reais. Quem teve que pagar esses 172 mil reais foi Toninho, justamente quando assumiu a prefeitura. É feito um erro que aconteceu agora há pouco, se me permite eu dizer. Fizeram aquela palhaçada na frente da prefeitura agora há pouco, com o Toninho na prefeitura. A folha de pagamento estava em torno de 2 milhões e 800. Meia dúzia de funcionários, eu quero receber meu salário, Aí botou na cabeça do prefeito, o chaleira, né? Botou na cabeça do prefeito eleito, aí ele foi lá e pegou o microfone e disse, se preocupe não, quando assumir eu pago. Era tudo que Toninho queria ouvir. Tudo que Toninho queria ouvir era aquilo. Que o cara, o prefeito que ia assumir ia pagar. Então, ele já pagou 2 milhões e 800 e já no primeiro mês do salário de governo dele já atrasou. Aí veio aumento do salário mínimo e 2 milhões e 800, que era aquela folha, se ele pagou isso aí, já deixou um rombo na prefeitura grande e desequilibrou tudinho e está esse desmantelo que está aí hoje, que eu termino falando também dessa situação. Olha, o fato dessa cassação de Toninho, ele tem mais detalhes, muitos detalhes. Detalhe sobre o processo de cassação, sobre o mandato do Dr. Cleto, que a gente vai tirar muita dúvida sobre coisas que aconteceu, né? Que a gente vai falar. Eu, inclusive, eu fui o cara que eu estava fora do poder, fora da prefeitura, mas com influência dentro da prefeitura. E tinha que receber a Globo, toda vez que a Globo chegava aqui, eu era o primeiro a chegar. E aí, vai pagar o salário do funcionário? Eu digo, vai ter que pagar, vai pagar. Não se preocupe não, vai pagar. E foi o que aconteceu, pagou o pessoal, ficou uma parte que deixou de receber 172 mil, porque cochilaram, aí levaram esses 172 mil reais. Aí Toninho, quando assumiu a prefeitura, pagou os 172 mil. Sem falar na efetivação dos agentes de Edemias, que foi uma luta que eu incorporei na efetivação desses agentes.
para que fosse efetivado no quadro da prefeitura. A gente fez isso. Contra a vontade do conjunto de pessoas. E, por enquanto, eu teria isso a relatar em função do que o livro tem mais riqueza de detalhe. Eu estou terminando essa fala e que me permita, eu só darei a última entrevista para falar sobre 3 candidatos a prefeito. Eu quero falar sobre depois Hinaldo, Hinaldo como prefeito, a morte de Hinaldo na campanha de prefeito, a eleição de Amaro Biá, entendeu? E quero falar sobre duas eleições, que foi a de Miguel Mendonça, né? A de 92, a de Amaro Biá foi em 88, de Miguel Mendonça em 92, e a que eu participei com o Hinaldo em 2000. Vou falar dessas 3 eleições. Tem um lado sério, interessante, tem um lado cômico desses processos eleitorais de Barreiro e um lado trágico, que foi a morte de Hinaldo, que eu até hoje não engulo essa história de que Hinaldo se matou. Para mim, Hinaldo foi assassinado. Ele não tinha motivo para se matar de jeito nenhum. O pai dos pobres, ele jamais tiraria a vida dele. No mais, quero agradecer a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. E essa é uma pequena parte do livro que já está pronto. Eu vi, eu estava lá. Obrigado.